Jubileu é o nome de um ano particular. Parece que vem do instrumento que se usava para indicar o início dele. É o iobel, um chifre de carneiro, cujo som anunciava o dia da expiação, ou seja, o final de um ano e o começo de outro. Essa festa ela acontece anualmente, mas ela assume um significado especial quando ela coincide no início do ano jubilar. E aí, minha gente, jubileu, ano jubilar, e isso a gente vai encontrar lá na Bíblia, a referência. Por essa introdução você já está entendendo do que a gente vai falar, né? Pois é, 2025 vai marcar com o ano do jubileu da esperança. O que será que vem aí? Bom, para saber sobre o ano jubilar 2025, você agora se prepare e vem com a gente em mais essa edição do nosso maravilhoso podcast Vamos Juntos! Você está no podcast Vamos Juntos. O podcast da Juventude Salesiana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, com muita alegria, converso com vocês aqui neste episódio que vai marcar, sim, o final da nossa temporada de 2024. Gente, todo mundo precisa descansar e o meu psicólogo disse que eu preciso descansar sim, então eu vou descansar. Mas vai ser pouco tempo, viu? Em breve nos encontraremos novamente com episódios inéditos, até a gente voltar, então aí vocês podem ficar com algumas reprises que a gente vai indicar e vai ser maravilhoso reencontrar vocês lá nos episódios anteriores. Gente, mas vamos tratar sobre esse episódio? Vamos falar sobre o jubileu do ano que vem? Pois é, a gente já termina o ano apontando para o próximo, né? A igreja marca de tempos em tempos um ano jubilar. É um período importante para falar sobre uma temática interessante que vai aprofundar a nossa vida de fé. E esse ano de 2025 vai ser marcado pelo Jubileu da Esperança. O Jubileu de 2025, ele na verdade vai começar já, ainda esse ano de 2024, viu? Proclamado então pelo Papa Francisco, nosso atual Papa, o Jubileu ordinário acontece a cada 25 anos. O anterior aconteceu no ano 2000. E agora vamos ter então, a partir do dia 24 de dezembro desse ano 2024, a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, que dá início então ao Jubileu de 2025. E aí ele vai terminar em 6 de janeiro de 2026. O tema escolhido para esse ano jubilar é o Peregrinos da Esperança. Foi por isso que eu fiquei falando que era o Jubileu da Esperança. A peregrinação para esse jubileu começou já há 2 anos, com o ano do concílio, em 2023, e este ano com o ano da oração, 2024. Bom, mas para a gente entender melhor sobre jubileu, vamos lá tocar um pouquinho de história. Como eu falei para vocês, a base do termo jubileu vem do chifre do carneiro, iobel, que dá aí o toque, né, para o início do ano que começa. Bom, mas na Bíblia, isso tem lá no livro de Levítico, capítulo 25, versículos de 8 ao 13, uma base aí para contar um pouquinho do que significa o ano jubilar. Ele tinha que ser convocado a cada 50 anos, segundo Levítico 25, de 8 a 13, e era uma ocasião para restabelecer uma relação melhor com Deus, vamos dizer assim. Isso implicava na remissão de todas as dívidas, a restituição de terrenos arrendados e o repouso também da terra. Era um período, vamos dizer assim, de descanso geral. Um momento ali com Deus para refletir como é que estava sendo a caminhada do povo, um ano assim que o pessoal não ia trabalhar tanto, ia mais realmente dar uma parada, descansar um pouco. É um momento importante para pensar mais a partir da espiritualidade, como é que estava a vida, né? E o que a gente conhece pela história, né, diz que o primeiro jubileu, né, foi chamado assim de Ano Santo, foi proclamado no ano de 1300 pelo Papa Bonifácio VIII. E aí sua frequência mudou ao longo do tempo. A princípio ele era realizado a cada 100 anos.
Mas aí, no ano de 1342, o Papa Clemente VI antecipou esse período para 50 anos. Segundo o jubileu da história, foi realizado então em 1350. Tempos depois, o Papa Paulo II, em 1470, determinou o período interjubilário para 25 anos. E aí, a cada 25 anos, desde então, é celebrado o jubileu ordinário. Então a gente também tem os jubileus extraordinários. Por exemplo, em 1933, o Papa Pio XI quis recordar o aniversário da Redenção. E em 2015, Francisco proclamou então o Ano da Misericórdia. Foram jubileus extraordinários, né? A forma de celebrar o jubileu também foi bem diferente. No início se realizava visitas às basílicas de São Pedro e São Paulo, lá em Roma. Ou seja, isso era uma peregrinação, né? Mais tarde foram se acrescentando outros sinais, como a tal da Porta Santa. Ao participar do Ano Santo, é possível então lucrar a indulgência plenária. E nós já fizemos aqui um episódio sobre as indulgências, tá? Dá uma pesquisada aí na playlist, nosso podcast Vamos Juntos. Lá dos anos anteriores vocês vão encontrar uma fala sobre indulgências. Bom, esse é o ponto principal aí sobre o jubileu, né, do ano que vem, que vai começar agora dia 24 de dezembro. E aí, amigos, só a título de curiosidade, né? Segundo a tradição, cada jubileu é proclamado através da publicação de uma bula papal ou de uma bula pontifícia, que é a bula da proclamação. Por bula, a gente entende que seja um documento oficial, geralmente escrito em latim, com o selo do Papa, cuja forma dá o nome ao documento. E cada bula é identificada pelas suas palavras iniciais. Por exemplo, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, proclamou o grande jubileu do ano 2000 com a bula Incarnationis Mysterium, o mistério da encarnação. Enquanto o Papa Francisco proclamou o jubileu extraordinário de 2015-2016, o jubileu da misericórdia, com a bula Misericordiae Vultus, ou seja, o rosto da misericórdia. A bula de identificação do jubileu, que indica as datas do início e do fim do Ano Santo, é geralmente emitida no ano anterior, coincidindo com a solenidade da Ascensão. Para o jubileu de 2025, então, foi publicada uma bula em 9 de maio de 2024. E sobre essa bula de 2025, o nome ficou Spes non confundit, ou seja, a esperança não engana, que vem de Romanos, capítulo 5, versículo 5. O Papa Francisco arrasou nessa bula. Não tenho como lê-la completamente aqui, porque ela é bem extensa, e aí já fica no seu coração o desejo de ler essa bula de proclamação do ano jubilar 2025. Gente, tá toda em português, inclusive tem em várias línguas, tá? Tudo isso eu não tô tirando da minha cabeça. As informações todas estão, sabe aonde? No site do Jubileu, minha gente, que a nossa igreja é muito maravilhosa e trouxe para nós esse site. Então, é só você dar uma pesquisada aí no seu site de busca, que todo mundo sabe o nome, mas eu não vou dizer para não fazer propaganda. Dá uma pesquisada lá e bota Jubileu 2025. A primeira informação, o primeiro link já vai ser do site oficial do Vaticano, da nossa igreja, sobre o ano jubilar 2025. Então não perca tempo e também já dê uma pesquisada lá para procurar a bula e ler, por favor, tá? O que eu vou trazer para vocês é um trechinho da carta que o Papa Francisco escreveu ao arcebispo responsável, né, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Ele é, então, o arcebispo Rina Fricella. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, tá? Não sou internacional, então não sei pronunciar tudo, não. Bom, mas o que é que ele vai dizer, né? Ele vai falar sobre a questão da esperança, que há muita gente que acabou encontrando na ciência fontes de esperança, mas aí nem sempre ela trouxe, né, por causa das questões humanas, benefícios para todo mundo, as questões sociais e tal. E aí ele ainda continua dizendo assim: devemos manter acesa a chama da esperança que nos foi dada e fazer todo o possível para que cada um recupere a força e a certeza de olhar para o futuro com o espírito aberto, coração confiante e mente clarividente.
O próximo jubileu poderá favorecer imenso a recomposição de um clima de esperança e confiança, com o sinal de um renovado renascimento no qual todos sentimos a urgência. Por isso, escolhi o lema Peregrinos da Esperança. Entretanto, tudo isso será possível se formos capazes de recuperar o sentido de fraternidade universal. Se não fecharmos os olhos diante do drama da pobreza crescente que impede milhões de homens e mulheres, jovens e crianças, de viverem de maneira digna de seres humanos. Penso que, de modo especial, os inúmeros refugiados forçados a abandonar as suas terras. Que as vozes dos pobres sejam escutadas nesse tempo de preparação para o jubileu, que, segundo o mandamento bíblico, restitui a cada um o acesso aos frutos da terra. Abre aspas, o que a terra produzir durante seu ano de descanso, servir-vos-á de alimento, a ti, a teu escravo, a tua serva, ao teu jornaleiro e ao inquilino que vive contigo. Também ao teu gado, assim como animais selvagens da terra, poderão alimentar-se com todos esses frutos. Está lá em Levítico 25, 6, 7. Bom, o texto vai continuar, mas eu achei interessante ele dizer isso, né? A questão mesma do próprio ano jubilar, que no caso da esperança, é a esperança para a vida das pessoas. E é muito lindo de saber que o Papa Francisco tem mesmo a mesma preocupação do próprio Cristo Jesus. É uma preocupação intensa em fazer-nos viver, em estarmos abraçados com a vida e defendê-la acima de qualquer outra coisa. Afinal de contas, gente, não tem como a gente defender a dignidade humana sem defender a própria vida humana. Então, é realmente peregrinar na esperança que Cristo nos deu de vivermos e vivermos em plenitude. E se você está numa paróquia que realmente está ligada com a proposta da igreja, se você está numa comunidade de fé que realmente ama a igreja, você com certeza vai ouvir falar do jubileu, vai viver as propostas do jubileu e também vai ver o logotipo do jubileu 2025 Peregrinos da Esperança. E aí vamos falar um pouquinho sobre essa marca, né? Se você não viu, também dá uma pesquisada. Agora é interessante você dar uma pesquisada enquanto escuta esse nosso podcast, para você ver aí como é a marca do jubileu, tá bom? Se você está escutando a gente pelo YouTube, no caso está assistindo, você vai ver que vai aparecer aí a marca do jubileu para você poder conferir esse momento com a gente, tá bom? Bom, o logotipo do jubileu, vamos ver aqui o que é que o site vai falar sobre isso. O logotipo do jubileu representa 4 figuras estilizadas para indicar a humanidade dos 4 cantos da terra. As figuras são abraçadas cada uma à outra para indicar a solidariedade e a fraternidade que unem os povos. Estão vendo aí, né? A figurinha azul, a verde, a amarela e a vermelha. O que está à frente, que está de vermelho, está agarrado à cruz. É o sinal não só da fé que abraça, mas da esperança que nunca pode ser abandonada, porque precisamos dela sempre e sobretudo nos momentos de maior necessidade. Observemos as ondas que estão embaixo e que se movem para indicar que a peregrinação da vida nem sempre se move em águas tranquilas. Muitas vezes, eventos pessoais e eventos mundiais impõem com maior intensidade o chamado à esperança. É por isso que devemos prestar atenção à parte inferior da cruz que se prolonga, transformando-se numa âncora. A âncora da esperança, na verdade, é um nome que na gíria marítima é dado à âncora de reserva, utilizada pelas embarcações em manobras de emergência para poder estabilizar o barco durante as tempestades. Não ignoremos o fato de que a imagem mostra como o caminho de peregrino não é um acontecimento individual, mas é um acontecimento comunitário, com a marca de um dinamismo crescente que tende cada vez mais para a cruz. A cruz não é de modo nenhum estática, mas ela é dinâmica. Curva-se para a humanidade como que para ir ao seu encontro e não a deixar sozinha, mas oferecendo a certeza da presença e da segurança da esperança.
Finalmente vê-se claramente o lema do Jubileu 2025 com a cor verde, Peregrinos da Esperança. Coisa linda, né, gente? Pois é, tá aí então a marca do Jubileu 2025, coisa mais linda para todos vocês poderem ver. Eu não sei se vocês sabem, mas o Jubileu também tem um hino, o hino do Jubileu 2025, teve sua versão portuguesa traduzida pelo Antônio Cartageno, e o texto e também a letra, né, da música e também o hino está lá também no site do Jubileu. Que falar dessa música, né? Durante o caminho, muitas vezes surgem nos lábios o canto, quase como se fosse um companheiro de confiança, para poder exprimir as motivações do viajante. Isso vale também para a vida de fé, que é uma peregrinação à luz do Senhor ressuscitado. As Sagradas Escrituras estão impregnadas de cânticos e os salmos são um exemplo bem marcante disso. As orações do povo de Israel foram escritas para serem cantadas e, no canto, apresentar diante do Senhor os acontecimentos mais humanos. A tradição da igreja não faz senão prolongar essa união, fazendo do canto e da música um dos pulmões da própria liturgia. O jubileu, que por si só exprime como evento de um povo em peregrinação à Porta Santa, encontra também no canto um dos modos para dar voz ao seu lema Peregrinos na Esperança. O texto dessa música foi elaborado pelo Pierangelo Sequeri e foi oferecido à criatividade musical de quem desejasse participar do concurso internacional para o ano do Jubileu 2025. Em primeiro lugar, o lema Peregrinos da Esperança encontra o seu melhor eco bíblico em uma das páginas do profeta Isaías, Isaías 9 e também capítulo 60. Os temas da criação, da fraternidade, da ternura de Deus e da esperança no futuro ressoam numa linguagem que não é tecnicamente teológica, embora seja em substância nas alusões, de modo a fazer com que elas fiquem bem coerentes ali aos ouvidos do nosso tempo. Passo a passo, o povo de fé, na peregrinação de cada dia, vai se apoiar na confiança, na fonte da vida. O canto que surge espontaneamente durante o caminho é um canto carregado de esperança, e ele vai se dirigir a Deus, a esperança de ser libertado e também amparado. É um canto acompanhado pelo desejo que chega aos ouvidos daquele que o faz brotar. É Deus com uma chama sempre viva que mantém acesa a esperança e dá energia aos passos do povo que caminha. O profeta Isaías, que foi a base para a letra desse canto, vê repetidamente a família de homens e mulheres, filhos e filhas, regressando da sua diáspora, da sua dispersão, reunidos à luz da palavra de Deus. A esperança cristã, então, é dinâmica e ilumina a peregrinação da vida, mostrando o rosto de irmãos e irmãs, companheiros e companheiras no caminho. Não é uma peregrinação de lobos solitários, mas é um caminho de um povo novo, confiante e feliz, que se move em direção a um novo destino. O sopro do Espírito de vida não deixa de iluminar a aurora do futuro, que está prestes a chegar. O Pai Celeste observa com paciência e ternura a peregrinação de seus filhos e filhas e vai lhes abrindo o caminho, indicando Jesus, o seu Filho, que se torna espaço de caminho para todas as pessoas. E assim, então, a gente tem aí um resumo do espírito, vamos dizer assim, deste hino do Jubileu 2025, cujo refrão é bem lindo, que vai dizer: chama viva da minha esperança. Este canto suba a ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Que coisa mais linda. E aí, com certeza, cantaremos esse hino por aí, nas atividades nossas da igreja durante esse ano. Bom, já ouvimos falar do Ano Santo, já percebemos aí esse jubileu enquanto uma grande peregrinação pela passagem ali da Porta Santa, lá em Roma. Inclusive, nós também já ouvimos falar sobre o canto, sobre o logo. E eu acho que eu já dei muito pano para manga para vocês poderem agora fazer a pesquisa de vocês e a vivência de vocês, né não? Acho que sim. Não vem dizendo que não, porque foi sim. Só que é aquela coisa, né? O jubileu vai acontecer lá em Roma, né?
mas a gente pode participar espiritualmente do jubileu, acompanhando tudo pela internet. É claro, gente, nem todos nós poderemos ir. Eu tô achando também que eu nem vou. Mas daqui do Brasil, daqui da minha comunidade, daqui do meu coração, eu vou estar unido a toda a igreja nesse ano jubilar e vou celebrar sim de onde eu estiver. Bom, intenções e inspirações, vocês vão poder contar conosco aqui no podcast Vamos Juntos, que em breve vamos trazer algumas orientações também para a gente poder participar bem desse ano jubilar 2025, Peregrinos na Esperança. E quem sabe, né, fortalecer a nossa esperança de ir também pro jubileu lá em Roma. Seria tudo de bom, né, gente? Bom, eu sei que provavelmente não vai dar, mas aí, quem sabe a gente não tenta manter aí a esperança de poder participar aí do Jubileu da Esperança 2025, né? Bom, estamos chegando então ao final do nosso podcast e da nossa temporada de 2024 e eu quero agradecer de coração a minha companheira Ariane Brito, que eu conto sempre com ela para me ajudar aqui na organização do podcast. Quero agradecer também a todo mundo do CJC, da AJS, do Auxilia, a você que escuta esse podcast pelas rádios, pela internet, o meu carinho, minha bênção, meu muitíssimo obrigado à minha inspetoria dos Salesianos do Nordeste por continuar acreditando no trabalho, a confiar também que a gente pode fazer um trabalho legal de evangelização, de comunicação. Obrigado de coração a todo mundo que participou esse ano do podcast Vamos Juntos, nos ajudando com ideias, com entrevistas, com comentários, com apoio, com resultado de pesquisa. Muito, muito, muito obrigado. E se você quiser continuar nos acompanhando, saiba que as portas estão abertas. E se você quiser fazer parte também da nossa equipe do podcast, quem sabe, fala com a gente aqui pela internet, tá bom? Vocês já viram lá no início do nosso podcast, quem vê pelo YouTube sempre vê as nossas redes sociais, né? Mas aí vou falar novamente, é só procurar pela JS Nordeste no Instagram, ou então me procurar no Instagram, Antônio João Neto. Fala comigo pela DM, Antônio João Neto, lá no Instagram. Se apresenta, diz de onde você está vindo, o que é que você quer direitinho, como é que você quer contribuir com o nosso podcast, que a gente está aqui aberto para dialogar. Beleza? Beleza. Então, vamos terminar esse nosso episódio com a oração do jubileu? E aí a gente encerra, então, rezando, né, nesse trabalho de evangelização que é o nosso podcast Vamos Juntos. E já com saudades, prometo descansar para, se Deus quiser, ano que vem voltar assim com tudo, né? Então a gente já está apontando para 2025 com esse Jubileu da Esperança e eu espero mesmo, tenho muita esperança de que você continue sempre conosco. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. E nos encontraremos com certeza nos próximos episódios que virão do nosso podcast Vamos Juntos! Essa é uma iniciativa da AJS Nordeste e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.